Boa noite, pessoal. Vamos começar a última live aqui com a revisão do conteúdo de cálculo 4. O material base tem alguns apontamentos para revisão feitos pela professora Renata e o material também do aula de vocês. Bom, então a gente começou lá no começo do bimestre falando sobre as sequências e a gente sempre queria saber se elas eram convergentes ou divergentes. E um dos primeiras coisas que a gente fazia era, então, levando o n para infinito, de um termo a n, e a gente queria saber se esse limite ele convergia ou divergia. Então, se a gente tivesse que esse limite era igual a um valor L, então ela convergia. E se ela fosse para mais ou menos infinito, ou se ela fosse uma função oscilante, ela divergia. Um resultado importante é que toda sequência monótona, que seria então as sequências, desculpa, crescentes ou decrescentes, e as funções limitadas, as sequências limitadas, respectivamente superior ou inferiormente, elas são convergentes. Depois, mais para frente, aqui nessa live mesmo, a gente vai ter um exemplo dessas funções limitadas aqui para vocês verem. Aí, então, tinha essa função aqui, essa série, desculpa, que é a série do valor E, que é um resultado importante que vai ajudar vocês bastante para fazer, às vezes, talvez uma comparação em algum exercício, ou até mesmo para chegar no próprio valor da convergência ou divergência da sequência que for dada para vocês, que é o limite de n tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n, que é igual ao valor E. E se vocês tiverem o inverso dessa parte aqui à esquerda, vocês também vão ter o inverso aqui, então ficaria 1 sobre E, né? Vocês têm um teorema que diz que se vocês tiverem uma função de números reais indo para reais, vocês podem ter uma f de x, que ela tem um limite igual a L, e a sequência, que é com dos termos a n, satisfaz esta condição aqui. Então, vocês podem calcular esse limite aqui do jeito que a gente estava fazendo aqui em cima, né? Depois, então, se a gente tinha para séries convergentes também, uma sequência numérica, a gente poderia construir uma nova sequência, chamada aqui de SM, e ela é dada por essa fórmula aqui, e vocês poderiam escrever ela tanto desta primeira forma aqui, somando termo a termo, ou então fazendo essa somatória aqui dos AI termos, onde esse AI aqui vai ser um termo geral que define todos os pontos, todos os termos da sua sequência. E é uma sequência de somas parciais aqui no caso. E então a gente tem que, se a soma parcial for convergente para um valor L em R, ou seja, a gente puder escrever isso daqui dessa forma aqui, então a série com os termos aqui vai ser convergente. E aí a gente pode escrever que esse AN aqui, que vai ser o nosso AI, ele é igual a L, que é o nosso limite. Se a gente não puder escrever desta forma, então ela vai ser uma série divergente. Um exemplo aqui são as progressões geométricas, ou PGs, com uma razão Q, chamada de Q, né, no caso, com um módulo menor do que 1. São... Oi, boa noite, William. Tudo bom? Bom, eu estava aqui, como eu não sabia se ia aparecer alguém ou não, eu já tinha começado a gravar o início aqui da revisão. Eu só tinha falado sobre o que ia ser a live de hoje e estava explicando aqui sobre
o início lá das primeiras semanas de vocês aqui. E aí eu já estava terminando aqui de falar sobre o exemplo das progressões geométricas, em que elas são séries convergentes. Você tem alguma dúvida que você já trouxe para a gente estar discutindo, ou você prefere só seguir acompanhando a live? Ah, beleza, então. Você quer que eu volte aqui nessa primeira parte para já te explicar, ou eu vou seguindo, depois qualquer coisa você vai perguntando? Beleza. Então vamos indo. Tá, a gente terminou então essa primeira parte aqui. Tá, então a gente consegue escrever a séries de diversas formas, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui um número 3,555 e vai embora esses 5 aqui, né? Eles continuam, é uma série que se repete. Você pode escrever ela como uma somatória desse primeiro 3 aqui. E aí depois aqui tá como a somatória de uma PG de razão 1/10. E o primeiro termo aqui como 5 décimos. E aí você reorganiza aqui essa equação e você chega aqui nesse valor aqui da série, tá? Você também poderia ter como escrever uma série de termo geral a n, por exemplo, o limite, essa, esse termo geral aqui, né, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. E aí, quando você põe para calcular o limite desse termo geral aqui, com um n tendendo para o infinito, a gente chega num valor que a gente chama de e. E ele tem esse valor aqui de 2,7182, vai embora esses números. E esse daqui é um valor importante para você estar lembrando, porque ele pode ajudar na resolução de vários exercícios. Até eu trouxe alguns aqui como exemplo para a gente estar observando. Aí, então, temos, por exemplo, como analisar a convergência dessas séries. Né? Então, por exemplo, aqui tinha lá no material de vocês esse exemplo aqui, de uma somatória de n1 até infinito, de k elevado a n fatorial, dividido por n elevado a n. E aí, o método que foi sugerido para a resolução desse exercício seria fazer, não sei se agora é o nome dele, mas é esse método aqui que você faz o AN mais 1 dividido por o AN. Acho que é da comparação o nome, se eu não me engano. E aí, o que você faz? O termo aqui de cima, onde tem N, você substitui por N mais 1. Então, você pode ver aqui que temos o K aqui, né? Elevado a N. E aí, o K passa a ser elevado a N mais 1. Depois, nós temos aqui um N fatorial, N mais 1 fatorial. Isso para todos os lugares onde tem o N. E no denominador a gente mantém a nossa série inalterada. A gente reorganiza isso daqui, multiplicando essa parte aqui do denominador de forma invertida aqui, né? Então, só foi reescrito aqui. Então, a gente pode cancelar alguns fatores aqui. E a gente chega, no fim das contas, aqui nesse limite aqui, onde esta parte aqui, desculpa, esse n está incluso aqui, tá? Vai ser o nosso número e aqui, tá? E aí esse daqui vai cancelar aqui, esses dois. E a gente fica com k, que é o que sobrou aqui, dividido por e. Desculpa que eu falei que era i, mas na verdade é 1 sobre e, né? Bom, enfim. E aí a gente sempre vai analisar de acordo com o critério que a gente está usando. Nossa, nem tinha visto aqui, mas era o critério da razão. Não é da comparação, tá? Então a gente tem aqui
quer analisar para esse resultado de limite que a gente teve é se ele vai estar convergente ou divergente. Então, para cá maior do que E, então isso daqui vai ser um número que vai ser maior do que 1. E aí, então, a série diverge, de acordo com esse critério dessa razão aqui. Se o K for menor do que E, lembrando que o E é esse valor aqui, aproximado, né, 2,71, então ela converge. E se o K for igual a E, esse critério aqui não permite a gente concluir nem que ela diverge ou que ela converge. E aí, depois, o professor até comenta lá na aula de vocês que esse caso específico que ele diverge, mas que ele teria que ter utilizado um outro critério mais robusto para conseguir calcular isso daí. Então aqui a gente vai rever agora os critérios de convergência, né? Tem alguns critérios que a gente estudou durante esse bimestre. Um deles é o do termo geral. Então, a gente simplesmente pega essa somatória aqui e vê se ela vai convergir. Então, aí, por exemplo, ele diz aqui que não vale a recíproca. A série harmônica, por exemplo, aqui, ela vai divergir, apesar desse valor aqui tender para zero. Porque eles calculam isso daqui a partir de um outro critério, tá? E essa daqui também é uma série que é importante lembrar do resultado, porque pode ser usado em vários exercícios. Vejamos. Aí a gente tem aqui também o critério da comparação. Você vai ter uma série com o termo AN, você vai ter uma outra série com o termo BN. Essa BN você vai ter que, digamos assim, ter ela na manga, ou seja, você vai ter que lembrar ela de cabeça ou ter um formulário para vocês acessarem ela para poder utilizar na prova. E vão ser duas sequências de termos positivos, e elas têm que atender a esse critério aqui, onde o AN tem que ser maior ou igual a zero, e o BN maior ou igual a AN. E aí, o que a gente faz? Se a maior convergir, então a gente sabe que a menor converge também. E se a menor diverge, a gente também vai poder dizer daí que a maior diverge também. Mas ao contrário aqui, os resultados ao contrário, você não vai poder dizer nada sobre elas. Vai ter que usar um outro critério daí. Bom, aí a gente tem aqui esse outro critério que se chama comparação no limite. E você vai ter aqui que essas duas sequências, elas vão atender a estes resultados aqui. Então, o AN tem que ser positivo, maior ou igual a zero, no caso. O BN tem que ser positivo. E o AN sobre o BN vão estar chegando num limite igual a L. Se esse limite L for um valor positivo, maior do que zero e menor do que infinito, não importa o quão grande seja esse valor de L, mas ele não é infinito, ele é um valor, um número mesmo. Então, a série que você estava procurando, que é do termo geral AN, ela vai convergir se e somente se a BN também converger. Se o L for igual a zero e a gente tiver que o BN convergir, então o AN converge, e se o o AN diverge, então o BN diverge.
Agora, no último caso que a gente pode ter, se o nosso limite for para infinito e o termo AN convergir, então o BN também converge. E se o BN diverge, então o AN diverge também. Aí o outro critério que a gente tem é o critério da razão. A gente pode ter uma sequência numérica, onde o termo geral é positivo, e o n é maior ou igual a 1, a gente vai fazer aquele que eu acabei de mostrar ali, que é com o limite de n tendendo ao infinito, do AN mais 1, dividido pelo AN, e isso daqui vai chegar num limite. E aí a gente tem essas três possibilidades aqui. O limite está maior ou igual a 0 e menor do que 1, a série é convergente. Se ele for maior do que 1, então a série é divergente. E se for igual a 1, a gente não pode fazer nada, tem que escolher outro critério. Temos também o critério da raiz. E ele vai ser muito útil quando a gente tiver séries que tenham potências. Então, a gente pode ter aqui um termo AN, que ele vai ser maior do que 0 e o n maior ou igual a 1. Então, a gente pode calcular o limite desta forma aqui, com o n tendendo ao infinito. E aí a gente tem esses três casos, onde se o AL tiver maior ou igual a 0, menor do que 1, a série é convergente. O L maior do que 1, a série vai ser divergente. E se o L for igual a 1, a gente também não vai poder concluir nada. Tem também aqui como a gente fazer uma integral imprópria, que ela vai atender a estes casos aqui. E a gente pode dizer que essa integral de 1 até infinito de uma função f de x, ela vai ser convergente se ela atender a este parâmetro aqui. Tá? Caso contrário, ela vai ser uma integral divergente. Bom, tem também aqui o critério da integral. E aí ela vai ter que satisfazer a estes três requisitos aqui, sendo que o AN ele vai ser dado por uma função f de n, e aí a somatória aqui desses termos AN, ela vai ser convergente se e somente se a função em f de x também for convergente. Aí aqui a gente vai ver algumas séries mais especificamente. Você tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, você pode ir parando no meio da explicação, tá? Seria até melhor, não sei se você tem condição, mas de fazer direto pelo áudio, porque às vezes fica meio difícil para eu ver aqui o chat. Mas enfim, vou seguindo aqui. Tá, então a gente vai começar a ver agora algumas séries específicas. Então temos a série harmônica, que é uma série generalizada, que eles falam. E essa série, ela tem essa cara aqui, o termo geral dela. 1 sobre n elevado a alguma potência. E ela é convergente se e somente se o P, que é a potência que está aqui em cima, for maior do que 1. E se esse valor P for menor ou igual a 1, então ela vai ser divergente. A gente tem também a série de potências, que elas têm essa cara aqui. E ela vale exatamente uma dessas afirmações aqui que fala. A série converge
apenas para x igual a A. Porque se x for igual a A aqui, a gente vai ter que isso daqui, esse termo aqui dentro do parênteses, ele vai ser igual a zero. E aí, zero vezes, seja lá qual for a constante Cn que a gente tiver aqui, vai ser igual a zero. Então, a gente vai convergir para zero. Tá, então, ela tenderia aqui a zero. E existe um valor R maior do que zero, tal que a série converge absolutamente dentro deste intervalo aqui, e ela vai divergir fora do intervalo. Tanto para um lado do intervalo, então aqui se a gente colocasse isso numa reta, a gente teria uma reta aqui, a gente tem aqui o limite, a gente tem o limite mais R, e o limite menos R, e dentro do intervalo, então, só para ficar mais visual, ele converge, eu vou por aqui, converge, converge, e fora, eu não vou escrever porque fica uma letra meio feia, mas eu vou deixar desenhado, pelo menos. Então, e aqui fora, em verde, ele diverge, tanto para positivo quanto para negativo. Tá, aí depois aqui no número 3 a gente tem que a série converge absolutamente dentro dos reais, tá? E aqui, uma outra coisa que é importante da gente ver é que o teorema não afirma nada nas extremidades do intervalo da convergência, ou seja, a gente tem uma bolinha aberta aqui de interrogação, na verdade. A gente não sabe o que acontece aqui. E aí, o que você vai fazer quando você tiver que analisar no ponto L menos R e L mais R? Bom, aqui ele chama o R de raio de convergência. E o que acontece? Você vai ter que calcular nesses dois pontos aqui para saber se ela diverge ou não. Ou se ela converge ou não. Bom, depende do ponto de vista. Tem mais um critério que se chama critério de Leibniz. E você consegue ver aqui sobre a convergência absoluta e a convergência condicional. E aí, nesse critério, a gente tem que satisfazer a esses três requisitos aqui. O nosso AN, que é o termo geral, tem que ser maior ou igual a zero. O limite dele com o n tendendo a infinito tem que ser igual a zero. E tem que ser uma função decrescente. E aí, se você tem, então, esse tipo de cara aqui de equação de série, ela é convergente. Se o módulo do AN for convergente, ela vai ser o AN sem o módulo também vai ser convergente. E aí eles vão dar o nome de absolutamente convergente, porque ela converge nos dois casos. Agora, se você tiver que o AN sem o módulo for convergente, e quando você põe o módulo ela for divergente, então ela vai ser condicionalmente convergente. Eu não sei se entrou alguém agora, mas quem tiver alguma dúvida pode ir me parando e perguntando. Se tiver alguma dúvida pontual, daqui a pouco eu vou começar a parte dos exercícios e a gente já pode parar e ver as dúvidas mais específicas de cada um. Temos aqui um teorema de derivação e integração termo a termo, onde a gente tem aqui
uma função f de x, com uma somatória indo de 0 até infinito, de uma constante Cn, x menos a elevado a n, e aí a gente vai ter esses checklists aqui, vamos dizer assim. Então, a f de x ela vai ter que ser uma função contínua, ela vai ser derivável, e ela sendo derivável, você pode derivar a sua série também. E se ela é derivável, ela também vai ser integrável. E aí, esse teorema aqui, ele, na verdade, diz, então, que você pode tanto derivar quanto integrar a sua série de potências termo a termo. É a parte mais interessante da história aqui. A gente tem também o teorema que vai gerar para a gente aqui a série de Taylor, que a gente vai ter, então, essa função f de x aqui, que é a mesma coisa aqui de cima, né? Então, a gente pode escrever isso termo a termo, como vai ficar. E aí, dentro de um intervalo BC, e o nosso A pertence a esse intervalo, então, a gente pode escrever que isso daqui é o nosso termo geral, digamos assim. E aí tem algumas séries que são interessantes que a gente pode trabalhar com isso. Tá? Tá, aqui seria brevíssimo, na verdade, resumo sobre EDO. Elas são equações diferenciais ordinárias e elas podem ter, por exemplo, variáveis separadas. E aí, quando a gente tem elas com essas variáveis separadas aqui, a gente pode escrever passar tudo de x para um lado e tudo de y para o outro, desta forma aqui. E aí você pode integrar em x de um lado e em y do outro lado, né, esquecendo da constante, e terminar de resolver ela a partir disso daqui. Se vocês tiverem, então, uma equação linear de ordem 1, ela vai ter essa cara aqui. Vai ter só uma derivada. Aqui, a derivada de ordem 1 vai ser a derivada de maior ordem aqui da equação. E aí vocês podem utilizar esta equação aqui que eu deixei já circulada aqui de vermelho, que é a solução dessa equação aqui. E aí vocês só precisam achar onde está na equação de vocês o p de x e o q de x e substituir na solução geral. Uma outra coisa que vocês poderiam fazer para resolver essa equação seria vocês utilizarem esse fator integrante. Pelo que eles explicam lá, vocês poderiam multiplicar esse fator integrante direto nessa fórmula aqui de cima, que é a própria EDO que vocês têm, e vocês vão conseguir... Aqui eu coloquei como U de x, porque eu não estava conseguindo escrever direitinho, mas é esse mi de x aqui, na verdade, tá? Ele fica mais fácil para você integrar sem utilizar essa fórmula aqui, tá? Aí, então, a gente tem também as equações lineares de maior ordem, ou ordem igual a 2. Só um minutinho que tem gente entrando aqui. Gente, o pessoal que está entrando agora está com alguma dúvida específica? Bom, eu sugiro que quem tiver com alguma dúvida já pode ligar daí o microfone e ir perguntando enquanto eu vou explicando. Se for dúvida de algum exercício, daqui a pouquinho a gente já vai começar os exercícios e a gente para ver as dúvidas de cada um mais específicas, tá? Então vamos seguindo aqui.
Se a gente tiver, então, uma EDO de segunda ordem, ou de ordens maiores, né? Então, vamos dizer que ela vai ter essa cara aqui, né? Onde, se for igual, ordem igual a 2, a maior derivada aqui vai ser n igual a 2. Bom. Gente, quem tiver com o microfone ligado, se não for perguntar, por favor, desligue o microfone, que senão às vezes atrapalha o resto do pessoal. Obrigada. Bom, e aí como é que a gente vai trabalhar? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem uma EDO de segunda ordem é encontrar isso daqui que a gente chama... Vocês podem ver que a gente tem aqui esse Q de X aqui, que é a pertencente da EDO, tá? E aí, quando a gente tá com essa ordem 2, a primeira coisa é achar essa equação homogênea associada. Que basicamente é fazer isso daqui ficar igual a zero. Você copia a equação. Só que você transforma essa última parte aqui em igual a zero. E aí eles explicam que tem um teorema que diz que você pode fazer isso daqui. E aí isso daí vai formar um espaço vetorial de dimensão n e tudo mais. E aí a grande ideia aqui da história é que você encontre uma solução geral primeiro. E aí depois você volte com esse resultado que você encontra na sua equação completa e substitua os valores. Então você vai chegar aqui com o valor da geral e vocês também vão achar uma que eles chamam de... Nossa, esqueci agora o nome. Depois eu vou achar aqui nos outros slides, tem marcado o nome dela. Acho que, se eu não me engano, é particular isso daqui. E aí vocês têm dois tipos de resultado para essa mesma EDO. E aí, o que acontece? Vocês vão ter uma equação homogênea com coeficientes constantes. Que vai ter essa cara aqui. E aí vocês vão encontrar, depois de achar a homogênea, vocês acharem então aqui a homogênea associada, a próxima coisa que vocês precisam fazer é encontrar a equação característica associada. E aí vocês vão fazer que todo dy, ou cada y derivada, então vamos supor, se vocês tiverem uma derivada primeira, vai ser igual a t. Se vocês tiverem uma derivada segunda, vocês vão chamar isso daqui de t quadrado. E assim vai. Derivada terceira, t ao cubo. E se vocês tiverem só o y, vocês não tem nada aqui, porque é só a derivada que a gente chama de t. E aí, com isso, vocês vão montar a equação característica associada aqui, em função de t. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar as raízes dessa equação em t. E cada uma dessas raízes, vocês vão escrever, vai ser uma raiz real, e ela vai, o resultado você vai colocar depois aqui em função de y de x igual a e a x. Vai ser, então, aqui a solução da equação homogênea associada. Bom, enfim. Daí tem outras formas aqui de você escrever isso daqui, se ela tiver for um complexo conjugado, né? Então vocês vão escrever ela na forma de cosseno e de seno. Mas eu sugiro que vocês assistam a aula referente a isso, onde o professor vai explicar passo a passo como é que vocês vão fazer isso daí. Então tá, vamos tentar facilitar a vida depois de toda
essa falácia toda que eu estava falando aqui. Vocês vão pegar aqui, então vamos dizer que a gente tem a CDO aqui. E aí vocês têm que resolver isso. Então, a primeira coisa, vocês precisam identificar qual que é o tipo da EDO de vocês. Então, como ela não tem nada acontecendo aqui em Y, o Y tem só a derivada e só o Y normal aqui, então ela é uma EDO linear. E ela é não homogênea, porque ela possui f de x isolada. E é uma EDO de ordem 1, porque a gente só tem a primeira derivada aqui. Aí, qual que é o segundo passo? Vocês precisam deixar a derivada de maior ordem livre, entre aspas aqui, tá? Livre. E o que seria vocês fazerem isso? Vocês precisam sumir com esse x quadrado daqui. Como é que vocês fazem isso? Divide toda a equação, toda a EDO, por x quadrado, para sumir com esse x quadrado aqui. Então, daqui a gente veio parar nesta EDO aqui, que é como a gente vai conseguir depois trabalhar com ela. Então, se a gente assumir que o x é um valor positivo, eu acabei de falar para vocês que vocês podiam usar quando tivesse uma derivada, uma EDO de primeira ordem, este resultado aqui, para multiplicar aqui e fazer as modificações necessárias aqui. E aí a gente vai chegar depois aqui nesta equação aqui. E aí vocês multiplicam ela por 1 sobre x. Multiplica ela por 1 sobre x. E por que vocês fazem isso? Para conseguir depois separar a EDO. Aí vocês vão estar com x e y, vocês vão poder aqui fazer a integração. Depois que vocês integrarem isso daqui, vocês chegam nesse resultado aqui. Então, o nosso y, na verdade, é igual a isso daqui, né? Então, reorganizando aqui, vou só mudar a cor da tinta aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, a gente chegou lá no final da solução e a gente chegou que a solução da nossa IDO é isso daqui. Só que isso daqui é uma solução para uma família de resultados. Para a gente ter um resultado particular, ou quando eles falam logo no início do exercício, tem que atender que y de algum número x aqui é igual a um número que eles vão dar lá. Aí vocês vão substituir os valores de x e os valores de y que eles deram aqui nessa solução que vocês chegaram geral. E aí vocês vão substituir y, x, x. A única incógnita que vai ter sobrado para vocês aqui é esse c aqui. Vocês vão conseguir calcular o valor de c. Calculando o valor de c, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar nessa equação aqui e vão reescrever ela para o caso particular que foi solicitado aqui para vocês. Seria y é igual a x quadrado menos, enfim, escreve tudo aqui bonitinho, mais o c, vamos dizer que vocês chegaram que c é igual a 2. Então, aqui no final vocês vão substituir o valor de c e ter o 2x aqui, que seria daí quando eles pedem um valor específico. Bom, aqui eu já vou estar começando os exercícios dessa semana. Eu não resolvi todos, tá? Já vou avisando, mas a gente pode discutir exercícios das outras semanas também. Aí fica a critério de vocês, ou se vocês tiverem alguma dúvida que vocês já trouxeram, estavam tentando resolver e estão com algum problema, agora é a hora de perguntar, gente.
Ninguém tá com nenhuma dúvida? Peraí, só um minutinho que eu não tô conseguindo enxergar o chat. Ah, tá. Dificuldade em entender o resultado da 10. Mas a 10 de qual semana? Tá, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se a gente só tem a 10 aqui. Resolvido. Essa era dos exercícios valendo nota, esses daí? Não. Porque. Ah, tá. Não, essas daí eu não posso responder ainda para vocês, porque vocês ainda estão para entregar esses resultados, né? Quer ver? Essa atividade avaliativa da semana 6, ela vai agora até o dia 25, que é sexta-feira. Aí, a partir de sexta-feira, eu posso tentar resolver e entregar para vocês como resolve, mas fora isso, a gente pode só discutir ela, eu posso tentar ajudar vocês a resolver. Bom, eu vou fazendo aqui o primeiro exercício, então, e se alguém tiver mais alguma dúvida, se vocês tiverem dúvida de outros exercícios aqui, a gente pode ir, exceto da semana 6, que eu não posso ainda realmente, assim, tipo, discutir com vocês. Eu posso só tentar dar um toque, mas eu não posso resolver com vocês ainda. Bom, vamos lá. Exercício 1 dessa semana. Todos os exercícios que eu vou resolver aqui agora com vocês são os exercícios de apoio, tá? Da semana 7. Então, aqui, decida se as sequências abaixo são convergentes ou divergentes. Quando possível, calcule os limites para n tendendo a infinito. Então, aqui a gente tem na letra A que o AN é o arctangente de N. Eu trouxe aqui para vocês o gráfico da arctangente de x, porque é a mesma coisa que o arctangente de n. Se a gente faz o n tendendo a infinito, vocês podem ver aqui que ela vai aumentando, né? Só que ela é limitada aqui superiormente. Então, ela vai convergir para algum número aqui, que vai ser, no caso aqui, o máximo que ela pode chegar aqui é π sobre 2. Ela não vai chegar mais do que isso. Então, ela é convergente por causa disso. Aí, agora aqui na letra B. A gente vai ter aqui eu só copiei aqui o B para cá, aqui embaixo, e separei os termos de potência de maior valor, porque é o que vai, entre aspas, aí, não seria essa uma boa expressão, mas é o que vai valer mais aqui, para essa expressão aqui. E aí, então, a gente sobram só esses dois termos aqui, que fica, então, o limite de n tendendo a infinito de n ao cubo sobre 3n quadrado. N ao cubo é n vezes n quadrado. Então, eu posso cortar esse n quadrado com esse n, vai sobrar um n aqui em cima, e embaixo vai sobrar 3. Então, eu fico com n, n sobre 3.
Se o meu n está tendendo a infinito, então essa série vai tender a infinito. Então ela vai ser divergente. Se a gente tiver aqui, então, na letra C, é bem parecida aqui com a expressão de cima, até o numerador é exatamente igual nos dois casos, né? Agora, eu quero que vocês reparem aqui nesse caso. A gente aumentou aqui esse 4, o 7 virou 7n e o 3n quadrado virou um n ao cubo aqui. 3n ao cubo. Mais uma vez, eu segui a mesma linha de raciocínio aqui. Vai sobrar, então, o n ao cubo aqui de cima com 3n ao cubo de baixo, dessa vez. Só que a gente vai ter n ao cubo com n ao cubo, a gente cancela esses dois n's ao cubo aqui. O nosso limite vai ser de 1/3, que é um número. Então, ele vai ser convergente. A série vai ser convergente. Seguindo aqui. Ainda no exercício 1. Trazendo... É bem semelhante aqui a letra D, então eu usei o mesmo critério para resolver. Eu vou ficar com n ao cubo dividido por 3n à quarta. Cancelo o n ao cubo com o n à quarta, vai ficar só o n, né? Então, eu vou ter que é 1/3. Eu deixei separado daí, vezes aqui, 1 sobre n. 1 sobre n é a nossa série harmônica, tá? Que eu comentei no começo da live, que ela era uma série que era interessante vocês lembrarem o resultado dela, porque ia facilitar bastante na resolução dos exercícios. E essa série harmônica, ela é divergente. Aqui a gente vai estar, então, multiplicando uma série divergente por um fator. Então, ela vai continuar sendo divergente. Aí, aqui na letra E, a gente tem 1 mais 1 sobre n elevado a 3n. Aí, lembrando que a gente pode separar esse 3n aqui. E, então, eu deixei o n aqui para dentro do parênteses, abri um colchetes e deixei o 3 para fora. E mantive o resto aqui de dentro. Na verdade, aqui eu mantive o resto aqui de dentro. Eu fiz o MMC aqui, né, dos dois fatores aqui de dentro. Cheguei em n mais 1 dividido por n. Isso daqui é igual a 1 sobre e, se tiver elevado a n, tudo isso tiver elevado a n aqui no final, que é o que a gente tem. Então, eu já substituí isso tudo aqui por 1 sobre e aqui. E lembrando que a gente tem ainda esse elevado ao cubo. E aí eu só deixei uma outra forma de reescrever esse 1 sobre e ao cubo aqui. Lembrando que o e é aproximadamente 2,71. Então, a gente tem 1 dividido por 2,71 elevado ao cubo. Esse é um valor menor do que 1. 1 sobre e já é menor do que 1. Multiplicado ao cubo, então, vai ficar ainda menor. Mas, no fim das contas, ele vai ser convergente. Aqui eu resolvi só a letra F. A gente tem algo bem parecido com o que a gente fez na letra E, onde aqui a gente tem m sobre n mais 1 elevado a n, que é o nosso e. E a gente ainda tem aqui esse 2, ele se manteve aqui no expoente. E eu coloquei como sendo convergente, porque e é um número, e elevado ao quadrado vai ser um número. E não importa quão grande esse número seja, se ele não vai para infinito, ele é um número, então ele seria convergente. E aí aqui é o último exercício que eu resolvi aqui.
Eu tenho aqui, na letra A, 7 dividido por 3 elevado a n, vai ser o meu termo AN, tá? E eu vou utilizar como BN 1 sobre 3 elevado a n. Essa BN aqui, ela converge porque ela é uma PG de razão Q igual a 1/3. Aplicando aqui esse critério onde eu tenho AN sobre BN, eu copio o AN, faço BN invertido aqui, eu posso cancelar esse 3N com esse 3N, eu tenho que meu limite é igual a 7. Pelo critério aqui que a gente estava utilizando, nós temos então aqui que o limite é igual a um valor 7, que é maior do que zero, ou seja, positivo, e ele é menor do que infinito. Então, essa letra A aqui, ela vai ser convergente. Na letra B, a gente tem um cosseno. Na letra B, a gente tem um cosseno de nπ sobre 2. Mas vamos lembrar aqui o que é esse cosseno de nπ. A gente tem aqui essa roda aqui do seno e cosseno, né? Então, a gente tem aqui π sobre 2. Não tá dando para enxergar direito, eu acho, mas aqui é π. E aqui é 3π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Cosseno de π menos 1, de 3π sobre 2, 0, 1. E vai ficar sempre seguindo esses valores aqui. Então, o que eu fiz aqui para avaliar? Eu fui substituindo n igual... Aqui a gente tem que o n comece em 1, né? Então, cosseno de... O primeiro seria π sobre 2, por isso que eu já comecei direto aqui explicando para vocês. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o primeiro termo aqui é 0. O segundo termo é menos 1, porque é o próprio π. Ficaria n igual a 2, 2π sobre 2, que é igual a cosseno de π, que é igual a menos 1. Aí o próximo termo, 0, 1. Mas depois ele vai continuar seguindo essa mesma roda aqui. Então, ele vai ficar sempre oscilando. 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Então, é uma série oscilante. E séries oscilantes são divergentes, por definição. Na letra C, já houve em semanas anteriores um exercício bem semelhante a esse daqui, para vocês resolverem. Aqui os valores, acho que do numerador e do denominador eram diferentes, mas a forma de resolução é bem semelhante. Então, vamos dar uma olhada aqui para quem não assistiu nas outras semanas. Quando vocês olharem e verem que vocês têm aqui esse termo aqui e um termo muito semelhante, negativo, logo em sequência, vocês podem desconfiar que vai ser a mesma forma de resolução. Então, aqui, o que eu fiz? O primeiro termo é n igual a 1. Então, substituir aqui para n igual a 1, no primeiro termo aqui, na primeira parte do primeiro termo e na segunda parte do primeiro termo, n igual a 1. Então, aqui, 3 dividido por 1 mais 2, que também é 3, fica 3 sobre 3. Menos, o 3 de cima mantém. Aí, aqui, 1 mais 3, 4. Tá? Aí, eu substituo depois para n igual a 2, para ver qual que é o resultado que eu vou ter. Para n igual a 2, eu vou chegar aqui. Eu vou fazer esses parênteses aqui para facilitar para vocês visualizarem, tá? Mas não é necessário escrever eles. Para n igual a 2, eu vou ter aqui o resultado 3 quartos e menos 3 quintos. Vai seguindo. No termo n, eu vou ter aqui, que é o meu próprio AN aqui, que é o termo que eu queria calcular, né? Então, eu só copiei ele aqui. O que a gente faz aqui? A gente vai começar a analisar o que a gente tem aqui, então. Eu tenho um menos 3 quartos aqui, com um mais 3 quartos um menos 3 quartos do termo do n igual a 1, e um mais 3 quartos do n igual a 2.
Isso daqui a gente cancela. E isso daqui vai se repetindo para todos os termos. Esse 3 quintos aqui do n igual a 2, ele vai aparecer no n igual a 3 também, aqui nessa primeira parte positiva. Então, ele também vai ser cancelado aqui com o do próximo termo. E aqui no penúltimo termo, que seria o n menos 1, o último termo dele aqui vai cancelar com o primeiro do n aqui. Aqui é do pertencente ao último termo, né? E aí, o que que a gente vai ter também? Vai sobrar esse último termo negativo aqui. Então, no final das contas, vai sobrar tanto esse daqui, o primeiro termo de todos, quanto o último termo de todos. Eu reescrevi eles aqui. 3 sobre 3 eu já reescrevi como 1. E eu vou ter menos esse último termo aqui, 3 sobre n mais 3. Mantive ele aqui escrito dessa forma. A gente tem que o n vai tender para infinito, quando a gente calcula aqui o limite. Na verdade, aqui já era para estar calculando o limite, tá? Com n tendendo a infinito. E aí, quando eu calculo esse limite, eu tenho que o n está tendendo a infinito. Então, esse termo aqui tende para infinito. Mas a hora que vocês pegarem para ver a expressão como um todo, ela tende para zero. Porque vai ser um número pequeno dividido por infinito. Ele vai tender para infinito. Desculpa. Um número pequeno dividido por infinito vai dar zero. E aí, o que acontece? Vai ficar 1 menos zero, que é o que a gente tem aqui, vai ser igual a 1. Então, a gente vai chegar numa série convergente. Eu tentei escrever esse exercício 9 aqui, mas eu não sei o quão didático eu vou conseguir ser. Então, se vocês quiserem, eu posso tentar explicar agora para vocês, ou vocês podem depois só olhar. O que vocês preferem? Ou vocês preferem ver algum outro exercício que vocês já têm dúvida, que vocês querem perguntar? Ah, desculpa, Márcia, eu não tinha visto a sua pergunta da tela cheia, mas você conseguiu deixar em tela cheia também? Pessoal, interajam comigo, por favor. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, teoria, alguma questão que não seja da semana 6 para valendo nota, porque eu não posso responder para vocês ainda. Pessoal, nenhuma dúvida, pessoal? Bom, a live vai, na verdade, terminar por aqui. E aí eu fico, na verdade, agora esperando para ver se vocês têm alguma dúvida para a gente poder estar discutindo, porque essa era uma live, na verdade, mais para vocês trazerem as dúvidas e perguntarem do que eu ficar falando e falando e falando. Oi, Ana. Você quer abrir o áudio e perguntar? Ou mandar, pode mandar pelo chat também, se não tiver com o microfone. Da semana 4, tá? Vou voltar lá no material da semana 4. Então, a gente, exercício lá da... Perfeito.
Semana. Oi, Jô. Tá me Oi, ouvindo? pode falar. Tô. Então, na verdade, da semana 4, hoje eu estava passando a limpo e eu achei umas dúvidas ali, mas Uhum. deixa eu achar aqui qual que é. Só que é do exercício de enviar. Esse você pode falar, porque já foram? Já posso. Você tem Apesar eles de que eu não tenho resolvidos? não tô com eles resolvidos, mas a gente pode dar uma discutida aí. Deixa eu abrir. Peraí. Se Deixa eu ver se eu você quiser acho qual que compartilhar a é. sua tela. Não sei se eu vou saber. Tá, não, peraí, eu vou pegar então aqui os exercícios na semana Não, 4. mas eu Peraí. até tenho. Mas é que eu não sei se essa resolução dele aqui tá certa, né? Foi por isso que eu achei em Uhum. dúvida aqui. Deixa eu ver qual era. Ah, Então, tá. como eu fiquei focando bastante em resolver todos os exercícios das semanas para vocês, eu acabei não resolvendo esses de entrega. De enviar, né? Uhum. Isso. Mas a gente pode O dar uma discutida agora. exercício 7 de envio no 2, porque é para colocar verdadeiro ou falso. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu aí. Para Tava fazer quase. a soma eu Era achei. exercício 7, né? Oi? Era o 7, né? Isso, 7. Da semana Tá. 4, né? Falso Aham. e verdadeiro, é isso? Achou? Isso, acho que é esse daqui. Vamos lá. É do cosseno de x elevado a n, 2 a n? É isso? Uhum, E o 2, isso. o item 2, tá? Uhum, Aí, meu amigo tinha feito, aí ele fez, aí acho que a gente. Hoje eu fui ver aqui, repassar, e eu vi que ele uhum. fez o A1, ele colocou como cosseno, e não era, eu acho que o A1 era 1. Tem como você resolver ele aí, ver se você consegue, eu não sei o que você faria. Porque fala assim que tem que ver se é verdadeiro, né? Aí deu como verdadeiro. A Uhum. soma eu cheguei nesse resultado. Até o dele aqui também tá diferente, mas na verdade foi o limite ali, né? Eu queria que você. O limite da série, acho que é. Se ela era Pera aí. convergente ou divergente. Vamos criar uma página em branco aqui e colocar ela aqui pra gente tentar resolver ela agora na hora. Vamos lá. Beleza. Vou fechar o áudio, porque às vezes meu filho entra aqui, mas tô aqui, tá? Não, fica à vontade. Tá, então a gente tem aqui. Vamos lá. Bom, a gente sabe que ela é uma função exponencial por causa dos expoentes dela. E aí a gente teria que fazer aqui. Vamos ver. A gente vai ter então aqui limite de N, entendendo? Cadê o infinito? Infinito. Tá. Hum, isso daqui, a primeira coisa que eu faria para tentar pensar sobre ela seria fazer cosseno de x sobre 2 aqui.
E você tem certeza que isso daqui vai dar como verdadeiro, né? É, deu como verdadeira. Daria para usar o critério da raiz aí, se eu levasse tudo a N? Eu acho que até que sim. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Então. A gente coloca aqui. Que daí ele vai dar aqui, a gente teria que colocar isso daqui aqui dentro. É, mas faz do seu jeito, que você achar mais fácil, né? É que eu tentei pelo da raiz e aí eu travei no final. Por isso que eu. Não, então é porque eu tava pensando e não tava conseguindo pensar em um outro jeito também de resolver além desse daí. Por isso que eu tava perguntando se você tinha certeza. Meu amigo fez por expoente, acho que é tipo, É, separou o A1, né, e a raiz. É tipo só uma tem essas PG. duas opções também. Bem da A1 verdade, vezes. seria Aí o A1 dele seria quem? Seria 1. E a razão seria o cosseno de x sobre 2 a n? então, quer ver aqui, a gente chegaria nisso daqui, né? Eu vou tentar Faz escrever aí. para ver se fica mais fácil. Deixa eu aumentar aqui também, que daí para vocês começarem a enxergar. Isso, melhor. Tá. Bom, ó, aqui vamos voltar aqui só para vocês darem uma olhada. Ah, não, aqui tá nas EDOs. Peraí, acho que eu abri a semana errada. Material. Peraí. Ah, não, tá certo, pera lá. Semana 3. Isso daqui. Não, acho que é essa daqui. Aqui que tem os critérios, pera lá. Comparação. E aqui, ó, por exemplo, se a gente tivesse um 3 elevado a n, alguma coisa assim, a gente poderia fazer por comparação também. Mas aquele cosseno ali vai atrapalhar bastante, então não indico. Isso também atrapalharia aqui nessa comparação. Aí vamos ver. Se a gente usa. É, pessoa, na hora da prova vai ser uma complicação a gente escolher, ver qual o melhor critério a ser usado, né? Isso que é. Tem umas Então, que tem são essa, mais visíveis, né? Mas tem umas que não são. essa daqui do limite também, comparação no limite também não seria uma boa, porque. Opa, cadê? Perdi ela. Saiu fora do lugar. Então, essa daqui da comparação do limite, por exemplo, vocês precisariam de uma BN, só que a BN vocês têm de uma potência ali embaixo e um cosseno em cima. Não vai dar para vocês fazerem. Eu queria que tá tipo livre em uma das duas áreas para vocês usarem isso daqui. Aí aqui, talvez essa do critério da razão, deixa eu dar uma olhada de novo na notação como é que tava. Se a gente fizesse isso daqui, tem mais um. Não ia adiantar nada, porque ia ficar com cosseno do mesmo jeito. Aqui vamos ver outro critério. Critério da razão. Critério da raiz, que foi o que você sugeriu. A gente vai ter aqui o raiz de n do valor a n, que vai ser igual a L. Então, a gente só teria que calcular o limite De do que sobrasse cosseno aqui de da x do que sobrava. do que sobrar aqui. Então, ficaria Sobraria cosseno de x sobre 2, né? Limite de cosseno x sobre 2. Um pedaço, cosseno de x sobre 2. É aí que eu não soube fazer. Aí, entendeu que eu parei.
Uhum. Aqui ele fala para todo x real. Não, só que se o x está dentro dos reais, o que tá pegando aqui é esse todo x real aqui para mim, porque ele não serve para todo x real, ele serve para todo x real dentro de um intervalo, na verdade, né? Porque o cosseno ele tem aquela história que eu estava falando com vocês agora aqui. Ele vai de -1 a 1, passando pelo zero aqui, né? Então, ele não vale para todo x real, se você for parar para ver nesse ponto de vista, tá? Deixa eu ver, n igual a zero que vai dar 1. Se você quiser resolver ele depois e depois tentar mandar pelo e-mail, não tem problema não, porque ele é meio chato. Eu posso pensar. Não sei se tem mais alguém que tem também outra pergunta. Tem outra pergunta, porque até agora ninguém tinha se pronunciado. Exceto que alguém tenha outra pergunta, a gente pode tentar resolver isso daqui mesmo. Se alguém mais tiver alguma ideia de como resolver isso daqui também, seria interessante. Até para vocês praticarem para prova. Mas, enfim, enquanto isso, eu vou tentando pensar em alguma solução aqui para isso daqui. Para fazer só cosseno de um meio, né, também não seria, porque ficou cosseno x sobre 2, mas aí substituindo, não sei, o n por algum valor, Então, porque se porque se ela dá você substituir. convergente, para ela dar convergente, né, ela teria que dar um número quebrado. É. Então, mas daí por esse critério aqui, quer ver? Vamos ver. Esse critério que a gente está usando aqui, não importa muito o valor. Ó, se a gente está usando esse critério aqui, a gente tem aqui que ela teria que realmente dar um número quebrado para ser válido, para ela ser convergente e ser verdadeira a solução ali. Porque se ele for maior do que 1, ele, ele já seria divergente. Se for igual a 1, a gente não consegue fazer nada. Então ele teria que ficar menor do que 1 mesmo. Agora aqui, quero ver se não tem outra opção. Sair da raiz. Não. Então, porque o que eu estava tentando pensar era se a gente conseguia usar essa série harmônica aqui de alguma forma. Por causa da gente ter esse 2 elevado a n. Tá, Ana? Só que. Então, tá vendo aqui? A gente tem 2 elevado a n. E aqui a gente tem n elevado a p aqui, no caso. Mas que daria para usar. Só que eu não sei, sinceramente, o que eu faria com aquele cosseno. Tem esse outro critério aqui também. O AN tem que ser menor do que zero. Ok. Limite de n tendendo ao infinito de AN vai para igual a zero e tem que ser uma função decrescente. A n não é decrescente, então não dá para usar esse critério.
Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo que a gente tenha resolvido antes que sirva para isso daí. Mas eu não lembro de nenhum agora. Não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por comparação, fazer com a harmônica 1 sobre 2 será que não daria também? Ia ficar mais complicado? Então, se a gente fizer aqui, vamos supor, cosseno de x elevado a n. 2 elevado a n. A gente faz a comparação com a harmônica 2 elevado a n. Porque é o contrário aqui, né? Ela estaria dividindo, eu já passei ela aqui para cima, para ficar mais fácil. A gente corta. Ficaria com cosseno de x elevado a n. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui pelo critério desse daqui que a gente estava. Deixa eu só ver mais uma vez aqui, pera lá. Critério da raiz. Então, eu realmente estou em dúvida aqui com essa questão. Porque, por exemplo, eu fiz na calculadora agora aqui para ver com vocês. Cosseno de vários números. E todos eles dão 0,9 alguma coisa. Tá? Então, se fosse ver por esse lado, ela seria convergente e resolveria o caso aqui. Só que isso funciona, sei lá, até um determinado valor. Porque a hora que eu coloquei, por exemplo, o cosseno de x igual a 100, ela me volta com um valor negativo. Se bem que, se for negativo e a gente tiver n igual a 0, vai voltar a 1. Se for n igual a 1, aí vai dar um número negativo. Eu realmente não sei resolver isso aqui, não. Mas eu acho que é isso que você falou mesmo. Se vai ficar dando esse número que vai ser um número, e se vai ser um número, ela vai convergir, não importa, né? É que eles exigem muito da gente. A gente não vai ter a calculadora para fazer lá na hora, né? Complicado. Usando pela calculadora até se chega, achando, substituindo esse valor aí, né? Vai dar muito, Sim. gente. Mas teria que ter, né, um jeito da gente provar, mas são tantos caminhos, menina, a gente tá perdido. Se bem que, sabe o que eu tava pensando também agora aqui, que poderia resolver o problema de vocês? Eu coloquei números, né? Só que eu lembro que teve alguma live que eu expliquei para vocês que eles só iriam trabalhar com cossenos e senos de ângulos em radianos.
Porque se vocês não trabalhassem com eles em radianos, vocês não poderiam aplicar a derivada do seno igual a cosseno, essas coisas todas, assim, da trigonometria que vocês usam. E aí, o que acontece? Se a gente tiver que o x vai ter que ser zero, ele vai ter que estar aqui, quer ver? Deixa eu pôr na apresentação de novo aqui. Se vocês vão ter que fazer que o θ, ele vai ter que estar em radianos, ele só vai poder estar aqui entre 0, aí depois ali, aqui em cima ele vai estar cosseno de zero, aqui é cosseno de 0, cosseno de pi sobre 2, pi sobre 2, Depois de pi, aí pi e 3 pi sobre 2. e 3π2. Né? Ele vai ficar sempre passando isso daqui. Não importa daí o valor que você usar nisso daqui, o cosseno ele vai estar sempre 1, 0, menos 1. Né? O cosseno aqui, né? Vai estar respectivamente 1, 0, menos 1 e 0 aqui de novo. Certo? Certo. Se vocês considerarem isso daqui, aí eu acho que você consegue resolver. Porque daí o seu cosseno não vai sair nunca de 0, 1, menos 1 e 0. Ele não vai chegar em outros valores. Aí ela vai ser uma função limitada. E quando ela é limitada, ela é convergente? E aí ela é convergente. Então deve ser esse o caminho que a gente vai ter que pensar. Porque daí, se vocês pegarem isso daqui, ela vai ter que estar aqui, ó. Aqui tá 1, menos 1. E a sua função vai estar aqui, ó. Nesse intervalo, né? Ela nunca vai passar. Não tá bem desenhado porque tá difícil de desenhar aqui, gente. Tranquilo. Dá uma desculpa aí, Deu pra mas entender. ela não vai passar disso daqui. Uhum. Então ela vai, como ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Então ela vai ser convergente por causa disso. Então tá bom. Não, já pelo menos eu tenho um caminho para onde eu seguir. Mas assim, é porque eu tava passando a limpo. Nem vai, talvez, né? Não vai cair isso. Mas assim, como eu travei nessa daí, eu falei, deixa eu. Já que você Então, pediu pra gente perguntar. Não, é para perguntar mesmo. Aí seria mais ou menos o caso dessa daqui. Não sei se você já estava na live, a hora que eu expliquei essa do exercício 1, que era do arco tangente de N. O AN igual a arco tangente de N. E aí ela tem esse Q também, tipo, eles não colocaram resposta de nada, só deixaram lá para vocês responderem. Eu falei, gente, agora não sei nem como é que ajuda. Também, né? Não falaram nada. Eu falei, gente, agora como é que eu explico alguma coisa disso daqui para eles? Eu quase abandonei a questão, mas aí eu lembrei que ela é uma função limitada aqui, por causa do gráfico dela. E aí eu trouxe aqui para vocês o gráfico do arctangente de x, que no caso vai ser a mesma coisa que o arctangente de n, e ela vai estar limitada superiormente aqui pelo π sobre 2. No caso aqui, quando vocês forem colocar, vocês escrevam π sobre 2, não 1, que nem eu coloquei menos 1, tá? Porque 1 não existe para vocês. É π sobre 2 e menos π sobre 2. E ela vai estar limitada aqui. Como ela vai estar limitada, ela vai ser convergente. Beleza. Eu acho que seria por esse lado aqui para resolver. Tá bom, então, querida. Obrigada, hein? Obrigada aí pela pergunta super, ultra, mega power, difícil de resolver. Essa vai ser a última live sua com a gente? É a última live, Aí, não sei se vocês acompanharam, mas eu deixei um link tanto do YouTube para vocês irem acompanhando lá. E essa daqui eu vou, assim que eu conseguir terminar de baixar ela do Drive, eu já vou pôr ela lá também. Tá. Porque as outras eu não assisti, aí eu vi que você mandou no e-mail o link do YouTube, aí eu entrei lá hoje e dei uma olhada. Mas agora eu vou tentar ver esse fim de semana assistir todas. Beleza. Aí se vocês tiverem depois também alguma outra dúvida, quiserem mandando pelo e-mail, não garanto que eu respondo assim, tipo, no mesmo dia, porque eu tenho que dar uma parada para pensar também. Mas daí eu tento ajudar vocês no máximo que eu puder. Beleza. Aliás, Então pode mandar no e-mail. Pode mandar. Vai ser o quê? Na quarta-feira?
Aí, prova de vocês? Terça que vem, dia 29. Ah, vai ser na terça já. Entendi. É, já é Bom, e boa terça. prova para vocês todos também. Então tá bom, obrigada. Boa noite, tá? Que eu já vou sair, que eu vou tomar banho agora. Boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão cabeluda que nem a da Ana? Boa noite, Rosilane. Bom, pessoal, então agradeço a presença de vocês aqui na live. Bons estudos aí durante a semana. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail. Vou deixar aqui na tela o meu e-mail para vocês. Se vocês quiserem anotar. Tem também nas outras lives lá que já estão no YouTube também. É isso aí.